Então vamos à mensagem desta noite e nós vamos trabalhar novamente o tema Bem-vindo ao Novo, né? Bem-vindo ao Novo, parte 2. Eu preguei, acho que domingo passado, Bem-vindo ao Novo, e hoje eu quero ministrar mais uma vez Bem-vindo ao Novo, trabalhando promessa. E qual promessa que eu quero trabalhar? A Bíblia, ela nos apresenta promessas. Quando você lê a Bíblia, você encontra nela de Gênesis a Apocalipse, promessas do Senhor para a sua vida. Uma das promessas que Deus faz para nós, e nós encontramos na Bíblia, é termos uma vida de paz, é termos uma vida abundante, é termos uma vida nova, promessas, e promessas específicas. Existem pessoas que recebem de Deus promessas específicas. Na Bíblia nós vamos encontrar o povo de Israel, povo escolhido por Deus, que recebeu também uma promessa. Deus chama Abraão em Gênesis 12 e faz promessas para Abraão. Pede para Abraão sair da terra da sua parentela, para sair da casa dos seus parentes e ir para uma terra que ele mostraria. Engrandeceria o nome de Abraão, faria de Abraão uma grande nação e prometeu a Abraão também uma terra. Quando Abraão recebe a promessa, ele é obediente. Ele sai da sua terra, da sua parentela, de Ur dos Caldeus, e vai para a terra que Deus iria mostrá-lo. E ele chega também à terra de Canaã. E quando ele chega à terra de Canaã, o Senhor aparece a Abraão e diz para Abraão: a terra que estás, darei a sua descendência. Deus promete então criar uma nação e dar a essa nação uma terra, a terra de Canaã, a terra que manava, a terra que mana leite e mel. Então eu quero falar dessa promessa e também aplicar essa promessa para nossas vidas e dizer para você: bem-vindo ao novo. Deus tem promessas para você. Quem que não tem promessas? Como eu falei, a Bíblia já traz para nós grandes promessas. E existem aquelas promessas que Deus fala aos nossos corações e nos promete trazer algo à existência. Mas vamos ao texto. Primeiro texto, Êxodo 3, verso 8, que diz assim: por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu e do ferizeu, e do eveu e do jebuseu. Esse texto de Êxodo 3:8 é o momento que Deus está levantando Moisés. É o momento que Deus tem um encontro com Moisés, e Deus começa a falar com Moisés, que ele, Moisés, iria no Egito, e iria tirar o povo de Deus daquele lugar, para levar a uma terra que ele havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Leia o texto de novo comigo, porque o povo de Israel estava vivendo um momento de opressão no Egito. O povo de Israel se multiplicou no Egito, uma grande nação, mas uma nação que não estava na sua terra. E Deus então ouve a oração desse povo que estava passando um momento de opressão, estava vivendo momentos de escravidão, e Deus ouve a oração desse povo, e separou Moisés para tirar esse povo, e ele conversa com Moisés e diz: por isso desci, porque ele ouviu a oração do povo de Israel, ou do seu povo, que estava passando momentos ali ruins, e ele disse: por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa. Que terra é essa? A terra de Canaã, a terra que Deus prometeu dar a Abraão, a sua descendência, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. E ele diz assim: lá existe um povo, o cananeu, o eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu
e do Jebuseu. Em Êxodo 33, verso 1, acompanhe comigo, diz assim: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. É mais um texto que mostra para nós a promessa de Deus para o povo. Esse aqui é o momento que Moisés está descendo do monte, depois de dias com o Senhor, o povo já no deserto, próximo ao monte Sinai, caminhando para a terra prometida. Moisés sobe para o monte, e Moisés fica ali dias com o Senhor. O povo, vendo que Moisés não descia do monte e demorava, eles chamaram Arão e pediram para Arão fazer deuses, para que eles pudessem adorar. Deus, vendo aquilo, manda Moisés descer, e Moisés então desce, e aquele povo adorando o bezerro de ouro. O Deus fica irado com o povo. Só que Moisés intercede pelo povo. Deus queria acabar com aquele povo, e falou para Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo, e vou levantar um novo povo através de você. E Moisés falou: não, Senhor, não, esse é teu povo, tenha misericórdia, parafraseando, desse povo. E o Senhor então perdoa o pecado do povo, mas diz para Moisés: vai, que eu vou enviar um anjo. Eu não vou. Moisés roga pela presença do Senhor, e o Senhor o acompanha e acompanha o povo. Mas o Senhor, irado, ele dá essa palavra para Moisés. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Então temos aqui um Deus que faz promessas. Ele faz promessas e cumpre. Porque nós temos entendimento, e a Bíblia nos relata, que este povo herdou a terra a qual Deus havia prometido. Você quer ver um texto? Abre comigo aí. Josué. Vou te colocar no telão que a gente acompanha melhor, né? Josué 21, 43 e 45, do 43 ao 45, diz assim: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara. Olha como Deus é fiel. Deus promete e cumpre. Você tem promessa? Quem tem promessa aqui? Deus é Deus que cumpre. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhe entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Esse Deus é fiel. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Deus é fiel. Deus de promessa. Deus faz promessa e cumpre. E cumpre, irmãos. Deus não falha. Deus não falha. No verso 45 diz assim: nenhuma promessa falhou. Nenhuma. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Então, nós temos um Deus que promete e cumpre. Mas diante da promessa, entenda algo que é importante. Muitos ficarão para trás. O que é isso, pastor? Deus tem promessas para a igreja, Deus tem promessas para o seu povo, mas muitos ficarão para trás. O
O que é isso, pastor? O que o Senhor quer dizer que muitos ficarão para trás? Não vão viver a promessa. Não vão viver a promessa. Por que muitos não vão viver a promessa? Eu vou te mostrar o porquê. Mas Deus é fiel para cumprir? Sim. Sim. Mas muitos não vão viver a promessa. Tem promessas que muitos não vão viver. E você vai saber o porquê. Este povo a qual Deus havia prometido a terra, nós vamos observar que uma geração morreu no deserto. A promessa existia, Deus cumpriu a promessa, mas uma geração morreu no deserto. Observe o texto comigo de Números 14, 20 a 24. E depois vamos ler de 29 a 31, de 34 a 35. Me perdoa por trazer tantos versículos para lermos juntos, mas é importante, é para o seu entendimento. E a palavra de Deus, ela diz para nós: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nada melhor do que conhecer a palavra de Deus. Observe o texto, para que você não fique para trás. A promessa, ela existe. O problema do cumprimento da promessa não está naquele que prometeu, porque ele é fiel para cumprir. Mas muitos não desfrutarão da promessa ou das promessas por causa de si mesmo. O problema de não vermos a promessa e não desfrutarmos das promessas de Deus não está em quem prometeu, mas sim quem recebeu a promessa. Porque eu posso receber a promessa e não desfrutar da promessa. O povo de Israel, o povo em si, desfrutou, mas houve gerações que ficaram para trás, que não desfrutaram. Olha o texto, Números 14, 20 a 24, que diz assim: tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. O Senhor perdoando o povo, porque Moisés estava intercedendo pelo povo mais uma vez. O que está acontecendo neste momento? Deus dá direção para Moisés separar 12 homens para ir à terra de Canaã. Eles estavam próximos, pertinhos de possuir a herança, a promessa, perto. Deus então direciona: Moisés, separa 12 homens, líderes das tribos, envia a Canaã para espiar a terra. Nós sabemos muito bem o que aconteceu. Eles foram espiar a terra, ficaram 40 dias espiando a terra de Canaã, retornaram e relataram todos os fatos que viram e passaram, tanto para Moisés como para o povo. 10 espias foram totalmente contrários. Josué e Caleb não, foram positivos e falaram: a terra é boa, existem gigantes, mas Deus está conosco. Entramos, possuamos a terra, vamos prevalecer. Mas 10 espias relataram totalmente ao contrário. E Deus, ouvindo aquilo, ficou irado, mais uma vez com o povo. E o que o Senhor prometeu para aquela geração? Tornou-lhe o Senhor: segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Moisés intercedendo pelo povo. Porém, olha o Senhor: tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra. Olha só, olha como é forte. Uma geração ficou para trás. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram e haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou. A sua descendência a possuirá. Bota o verso 25 até o 30. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale,
mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Deus começou a mudar o caminho deles. Eles estavam em direção à promessa, Deus começou a mudar. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Disse-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram. Olha só, uma nação de 20 anos para cima, o Senhor está falando, vai cair no deserto, vão cair no deserto. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Uma nação, uma geração ficou para trás, não desfrutou da promessa. Eles foram espiar a terra, voltaram com um relato negativo, um relatório negativo, e isso enfureceu o Senhor, porque o Senhor estava com eles, o Senhor havia prometido. Josué e Caleb entenderam muito bem isso, tanto que tiveram um coração diferente, mas Deus prometeu a essa geração, do censo que fizeram de 20 anos para cima, todos vão cair no deserto, menos Josué e Caleb. Mas por que, pastor, que eles ficaram para trás? Por quê? Primeiro, irmãos, não confiaram no Senhor. Se você não confiar naquilo que Deus lhe prometeu, você vai ficar para trás. Se você não confiar na palavra, esquece as circunstâncias, esquece o que os teus olhos estão vendo, esquece um momento da sua vida, porque pode não ser tão favorável, mas Deus te prometeu algo, Ele vai cumprir. Confia. Irmãos, as promessas que Deus tem para nós é independente das circunstâncias. O que Deus prometeu a José, as circunstâncias eram favoráveis, mas se cumpriram. O que Deus lhe prometeu, ou você vai desfrutar, ou você vai ficar para trás. O que é isso, pastor? Deixar de desfrutar das promessas. Por quê? Porque Deus promete, mas tem muitos que não confiam. Tem muitos que passam momentos difíceis e esquecem o que Deus prometeu. Esquecem. Você quer ver uma coisa que muitas vezes a gente deixa de confiar? Quando estamos passando momentos difíceis, esquecemos que Deus está do nosso lado. Esquecemos, irmãos. Porque quantos que não oraram desse jeito? Deus, cadê o Senhor? Quantos não oraram assim? O Senhor não está vendo o que eu estou passando. Deus não é cego. Sabemos que Deus não tem, ou não foi feito, ou não é como nós somos, mas podemos usar essas palavras para entendermos um pouquinho, porque Deus é Espírito. Mas nós podemos compreendê-lo usando, partes humanas, e isso não é errado. Então muitas vezes oramos e falamos assim: o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Você orou assim, não orou? Senhor, eu sou fiel e estou passando tudo isso, o Senhor não me fez promessas. As circunstâncias mudaram as palavras de Deus? Não. Deus te prometeu? Confia, porque uma geração ficou para trás por não confiar no Senhor. Observe o texto de Números 14, verso 11, que diz assim: disse o Senhor a Moisés: até quando me provará este povo? Até quando não crerá em mim? Olha Deus falando para Moisés: Moisés, até quando
Esse povo vai deixar de confiar na minha palavra. Então deixaram de desfrutar da promessa, porque não confiaram. Não confiaram. A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles. Até quando? Olha o verso de Números 14, 23 e 24. Diz assim: nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Então muitos irmãos vão ficar para trás por não confiar no Senhor. Deixa eu te falar algo. Deus não precisa do teu recurso para fazer algo especial na sua vida. Deus não precisa do teu emprego, do teu salário para fazer algo maravilhoso na sua vida. Deus não precisa. Às vezes a gente pergunta assim, pensamos assim: não tem ninguém para me ajudar, para me levar. Às vezes uma empresa, e você pensa assim: como eu gostaria de trabalhar nessa empresa, mas eu não conheço ninguém lá de dentro. Quem que vai me levar lá para dentro? O dono do ouro e da prata, o Criador dos céus e da terra, aquele que tudo fez e controla tudo sobre as suas mãos. Ele pode te colocar lá dentro. Percebe? Você acha assim: se eu conseguisse falar com alguém lá dentro, ou tivesse amizade de alguém. Você tem aquele que é dono de tudo. Só que nós duvidamos, né? Quando a gente conhece alguém, a gente coloca toda a nossa confiança. Não é assim, irmãos? Percebe que às vezes colocamos a nossa confiança em pessoas erradas, ou colocamos a nossa confiança em lugar errado. Não que não devemos confiar no ser humano, só que nós, quando conhecemos alguém que faz parte da empresa, ou que tem acesso a lugares, a gente pensa assim: agora vai. Por quê? Porque o Paulo está lá naquela empresa, ele falou que vai me colocar lá dentro. Mas o Senhor te prometeu, e o Senhor falou assim: eu vou te honrar, vou te colocar em lugar especial. Mas você confiou só porque o Paulo estava, não confiou na palavra. Confie no Senhor. Tudo que Deus lhe prometeu, Ele vai cumprir. Mesmo que você não tenha nenhum homem para te conduzir a certos lugares, Deus te leva, Deus te conduz. Então aquela geração, irmãos, ficou para trás, porque não confiou no Senhor. Não só a questão de confiar. Você quer ver também por que eles ficaram para trás? Porque só focaram no problema. Por que eles não confiaram? Porque só focaram no problema. Tem gente que é assim, só foca o problema, só foca a dificuldade, só olha para o empecilho, só olha para a tempestade. No meio da tempestade, os discípulos, Jesus estava caminhando sobre as águas. Tem gente que está vendo Jesus chegar para fazer algo, mas só observa a tempestade. Olha para o Senhor. Tem gente que só foca o problema. Não, que Deus vai fazer. Como? Se eu não estou vendo nada. Precisa ver não. Precisa ver não. Só confie. Só confie, irmãos. Só confie. E aqueles homens que subiram, Números 13, de 25 a 33, diz assim a palavra do Senhor: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Eles levaram o fruto. Depois de 40 dias espiando a terra, eles levaram o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Começou o problema. Tem gente que é assim: não, eu creio que Deus vai fazer, eu creio que Deus está comigo, mas
Eu creio que Deus está à frente. Mas o quê? Não tem mais. Deus está à frente? Não tem mais. Deus está à frente? Não tem porém. Não tem, irmãos. Não, olha, a terra é boa, mana leite e mel. Porém, tem um povo lá poderoso. E daí? E daí? Mais poderoso que o meu Deus, não. Maior do que o meu Deus, não. Podem ser gigantes, mas maior do que o Deus que eu sirvo, não. Poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Vai. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevalecemos contra ela. Irmãos, percebe que Josué e Caleb nem colocaram no coração tudo aquilo que eles viram como empecilho. Observe o coração, irmãos. Deus promete algo e nós estamos olhando para a dificuldade. Deus prometeu te dar uma porta de emprego. Estou vendo agora que vai ter uma massa de demissões aí. Como é que Deus vai me dar um emprego? Um governo desse, que está tirando o trabalho do empregador, do empregador e de todos os funcionários. Como que isso vai acontecer? Irmãos, tira o teu coração disso. Coloque seu coração no Senhor. Josué e Caleb observaram a mesma coisa que os 10 espias observaram. Bota o verso anterior, o verso 29. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Olha os espias falando. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Olha, eles trouxeram minuciosamente os detalhes, né? Desculpa se foi redundante. Eles trouxeram todos os detalhes. Tem gente que fala assim: não, porque está escuro e eu não escuto ninguém e está perigoso, e se eu entrar por essa rua pode acontecer isso, né? São prolixas, né? Pessoas prolixas, é isso. Mas Josué e Caleb, tem gigante, e daí? Vai ser difícil de entrar porque são cidades fortificadas, e daí? Entramos, subamos, possuamos a terra. Olha o coração de quem está em Deus. Olha o coração de quem está olhando a promessa e o coração de quem olha para o problema. Quem olha para o problema está só dando passos para trás, mas quem olha para o Senhor avança. Olhe para o Senhor. Eu não sei qual a circunstância que você está vivendo. Deus prometeu algo. Olhe para o Senhor. Marcha. Coloque no seu coração a palavra. A palavra. Olha o que o Senhor falou para Moisés: até quando esse povo vai deixar de crer na minha palavra? Até quando? Tem gente que só olha para o problema, só olha para a dificuldade. E o que vai acontecer, pastor? Vai deixar de viver aquilo que Deus lhe prometeu. Por que eles deixaram? Por que eles ficaram para trás, pastor? Porque não se sentiram capazes de tomar posse da promessa. Tem muitas pessoas assim. Deus promete algo e fala assim: não, eu não. Não, eu não, Deus falou comigo não. Deus prometeu isso. Será? Quero ver. Estou pagando para ver. Então não vai ver. Não vai ver. Eu só acredito vendo. Não vai ver. Não vai ver, gente. Tem gente que se sente tão incapaz, se sente tão pequeno. Não, Deus tem isso para mim não. Tenho nem estudo, pastor. Pastor, tem nem formação de 2º grau. Pastor, nunca falei em público. Pastor, nunca tive uma responsabilidade tão grande. Mas Deus está te chamando a uma responsabilidade hoje. Não, olha o que o povo falou.
verso 31 do capítulo 13. Porém, os homens que com ele tinham subido, disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha o que eles estão dizendo: não, nós não somos capazes. Não. Primeiro, o Senhor estava com eles, já tinham uma palavra, tinham uma promessa, mas eles olharam também para dentro deles: não, eu não consigo. Se você diz para você mesmo que você não consegue, é melhor parar mesmo, porque Deus não tem como agir. Deus não tem como agir. Se você não sente capaz, se você não tem dentro de si que Deus está contigo e você pode, Deus é contigo. Irmãos, entenda aqui. Você que tem promessa, você que tem Deus, você é um escolhido. Você é um escolhido. Você não é qualquer um. Você não é um povo que foi abandonado. Você é especial. Entenda. Você tem dentro de si algo divino. Se Deus te prometeu algo, se Deus quer que você cumpra algo, se Deus quer te colocar em certos lugares, você é capaz de assumir a posição que Deus quer que você assuma. Confie que você pode. Quando Deus escolhe alguém, irmãos, esquece. Deus, quando chama alguém, Deus capacita, Deus dá ferramenta, Deus vai à frente, Deus leva. Por que eu estou dizendo isso? O povo que foi escolhido para assumir a terra de Canaã, o povo de Israel, que Deus estabeleceu, que Deus escolheu para si, irmãos, um povo que falhou, que errou. E sabe o que Deus fala para esse povo? Isaías 41, verso 6. Você também é esse escolhido, você também é a escolhida. Um outro ajudou ao seu próximo, disse: ser forte. Verso 7. Assim, o artífice anima os ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate a bigorna, dizendo: da soldadura está bem feita. Então, com pregos, fixa o ídolo para que não oscile. Mas tu quem? Ó Israel. Quem era Israel? Escolhido, povo escolhido. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. E aí vem forte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Não, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Olha, você que é um escolhido. Mas continua, vamos continuar lendo. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscar-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que te fazem guerra contra ti. Olha o verso 13, e aqui eu encerro esse tópico. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Você pode aplaudir ao Senhor? Irmãos, você que é um escolhido, você que é uma escolhida, Deus é contigo. Deus é contigo. O verso 10 e o verso 13. O 13 então: porque eu, o Senhor, teu Deus,
Te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Deus te torna capaz. Sozinho você não consegue. Sabe por que ficou uma geração para trás? Porque não se sentiram capazes. Irmãos, Deus te chamou, é você. Acabou, é você. Deus te selecionou para algo, é você. Deus te chamou para ser obreiro, é você. Deus te chamou para servir como voluntário, é você. Pastor, Deus me chamou para servir no estacionamento. Faça o melhor. Seja o melhor. Se posicione. Seja o melhor. Não, eu não sei se eu vou conseguir. Deus é contigo. Deus é contigo. Onde Deus te chamou, onde Deus te colocou. Ah, tem gente melhor do que eu, pastor. Tem pessoas que sabem que são capazes, porque você não sabe. O Deus que habita naquele que está fazendo com excelência, habita também em você. É só você confiar, é só você acreditar. O Deus é o mesmo. Aquele que me chamou também te chamou. Aquele que me colocou aqui em cima também quer trazer você. Aquele que me capacita, dá uma palavra, é o mesmo que te capacita. Aquele que usa as minhas mãos para abençoar, usa também a sua. O Deus é o mesmo. O que falta em nós é falar: eis-me aqui, Senhor. Não é a pessoa, é o Deus que está na pessoa. O Deus que me vocacionou você. Você tem algo para fazer. E não é só o altar que você vai cumprir algo de Deus. É dando uma balinha. É com um potinho na mão. E dando uma bala para alguém. E você falando: Senhor, eu não sei, mas o Senhor conhece o coração. O Senhor sabe o que o Senhor pode fazer nessa vida. Quando essa vida entrar por essas portas, que alcance o novo, que se renda aos teus pés. Esse é o nosso trabalho. Você é capaz. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: eu te ajudo. Eu te ajudo. Deus é contigo. Não deixe de viver as promessas. Não deixe de viver as promessas. Não deixe. Como uma geração ficou para trás, você não pode ficar para trás. Você não pode. Você não pode. Eu termino aqui. Tenho ainda tópico 2, tópico 3 e tópico 4. Mas eu termino aqui porque Deus já falou. A gente faz o Bem-vindo ao Novo, parte 3. Domingo que vem. Eu sei que você tem horário. Eu sei que você tem compromisso amanhã. Nós ainda temos a ceia. Mas Deus já falou. Sei que tem promessas. Você que tem promessas na sua vida. Peça ao Senhor para que você não fique para trás. Por não confiar. Por só focar o problema. E por não se sentir capaz. Deus é contigo. Deus é contigo. Verso 8, Isaías 41. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Verso 11, 12 e 13. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscar-los-ás, porém não os acharás.
Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Você pode aplaudir ao Senhor?